Graça e paz, irmãos, amém? É isso aí, glória. Glória a Deus que nós estamos aqui nessa manhã para juntos compartilharmos a palavra, e eu creio que Deus tem algo de excelência para a nossa vida. Vamos abrir as nossas Bíblias, na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. O capítulo é o 2, e nós vamos ler dos versos 1 a 4. Nos diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. E eu completo com o verso 5 que diz: tenha o mesmo sentimento em vocês, que também houve em Cristo Jesus. Vamos repetir? Ter o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Podem tomar assento, irmãos. Muito obrigado, Deus, por nos oportunizar esta manhã para a família, a Tua palavra, em nome de Jesus. Como estamos neste ano compartilhando as Escrituras com ou sob o prisma da palavra glória, por isso que eu disse aqui, né? Bom dia, irmãos, a graça e a paz, aí vocês digam, né, glória, depois de eu dizer amém, porque é um ano da glória. Ano que vem, se Deus permitir, Ele não voltar até lá, nós teremos um outro tema, e aí a igreja já tem que estar orando para Deus nos iluminar como liderança para propor para nós um ano em que teremos também mensagens, ministração, ensino, estudos sobre um prisma de uma palavra de impacto. Mas esta manhã, exatamente, eu quero aqui trazer a vocês uma expressão de impacto: ser cordato. Então, a mensagem eu quero trazer aqui para os irmãos: os cordatos, ou em glória e na glória. Vamos entender isso? O que é ser cordato? Porque ser cordato deve ser a qualidade de um discípulo de Jesus. Veja que o apóstolo Paulo instou a igreja por meio da carta, e do versículo 5 que nós acabamos de ler: tende em vocês o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. E aí, ser cordato é uma qualidade, por isso que é tido no dicionário por um adjetivo, né? O adjetivo é aquele que qualifica determinado substantivo. Então, cordato é um adjetivo que pode ser usado para descrever uma pessoa que é. Estamos falando de um ser humano, de uma pessoa, como diz a Fabrícia, um ser humaninho, não é? Uma pessoa tranquila, serena, conciliadora, ajuizada, sensata. Estou falando de uma pessoa, pode ser homem ou mulher, não importa. Sensata, séria, discreta e atenta. Aí o Espírito Santo está perguntando assim: é você? Vou repetir. Uma pessoa tranquila. Eu não vi nenhuma glória.
Eu vou falar, né? Vê se você encontrou essa qualidade, você diga, glória, bem animado. Uma pessoa tranquila, tem algumas glorinhas. Uma pessoa serena, uma pessoa conciliadora. Vou ajudar vocês. O que é conciliador? É aquele que entra nos conflitos para apaziguar. Ou você passa longe dos conflitos, né? Vê conflito e fala assim, não quero nem saber. Saída pela esquerda, como diz o leão da montanha. Vou deixar ferver. Conciliadora, ajuizada. Apareceu mais ou menos uns glorinhas aí, né? Sensata, séria. Opa, não temos muitos palhaços. Discreta. Atenta. E aí eu quero ver se você é atento mesmo, é dar atenção à palavra que o Espírito Santo está ministrando a você. Ser atento não só para dizer assim, estou antenado, mas é atento no sentido de dar atenção, entregar a sua percepção, sua compreensão para o governo do Espírito Santo. Irmãos, eu estou com o meu problema no meu celular, e aí eu estou com o celular da Thalita, mas misericórdia. O tempo todo o celular dela fica fechando. Me empresta o seu, porque esse da Thalita aqui eu não vou conseguir. Quem quiser me dar um tablet de presente, irmãos, não é um tablete na cabeça não, tá? Vocês ficam à vontade para Deus usar vocês. Vamos ver aqui. Vamos lá. Continuando. Então, você se encontrou nessas características, nessas qualidades de cordato? E aí, então, nós vamos descrever um pouco sobre o que é ser cordato, enfrentar esse desafio aqui nessa manhã, porque Deus quer nos usar como filhos, como discípulos qualificados para nos abençoar, abençoar as pessoas que nos cercam, compartilhar a vida com aqueles que andam conosco de nossa afinidade. Bom, quando fala então de ser cordato, trata de quem trabalha, de um discípulo, de uma pessoa que gosta de equalizar o ambiente ou as situações, e ele entende que a unanimidade é importante. Decisões compartilhadas. E no reino de Deus, queridos, é importantíssimo. E nós vamos ver isso na palavra. O ser unânimo, ou seja, ter o mesmo sentimento, como nós acabamos de ler, o mesmo modo de pensar, a mesma forma de agir, como filhos. E por que nós temos que ter isso? Porque é a igreja de Deus, um corpo. Então a unanimidade na vivência dos discípulos ou discipulado é reflexo daquele que é cordato. Cordato, ou seja, está em acordo, entregue à vontade de Deus, à direção do Espírito Santo. Mas existem aqueles que pensam que a unanimidade não é salutar, não é saudável. Mas quando nós aplicamos unanimidade à vida espiritual em Cristo, a unanimidade nos move para vivermos como um só corpo. Ou seja, a igreja, Cristo como cabeça e nós os seus membros. Mas no mundo, o que é celebrado, o que é ensinado, o que é cultuado, aqui no Brasil então, de um pensamento de um homem muito endemoniado, chamado Nelson Rodrigues. Não sei se vocês já tiveram o desprazer de ler algumas anedotas, crônicas, histórias de Nelson Rodrigues, algumas até se tornaram filmes, outras se tornaram episódios na televisão. Ele dizia o seguinte, porque ele já faleceu: toda unanimidade é burra. Quem pensa com unanimidade não precisa pensar. Então ele estava falando assim, todo aquele que é corpo de Cristo, todo aquele que é de Deus, esse é o diabo falando na boca dele, né? É burro.
Outro pensador, Walter Lippmann, diz assim: quando todos pensam igual, é porque ninguém está pensando. Contrário à palavra de Deus, que nos insta a ter o mesmo modo de pensar, uma mesma ação, ter o mesmo sentimento, ser corpo. Então, para o mundo, unanimidade, ser cordato, equilibrado, equalizar as coisas, não é vantajoso. Ao contrário, é ser burro ou não está pensando. Mas quando vamos olhar a prática da Igreja de Cristo, que foi considerada nas Escrituras a mais ativa e o exemplo para nós como vida em Cristo, nós vemos o contrário. Vamos para Atos capítulo 2, o versículo 42. Aqueles irmãos que estavam cheios do Espírito Santo, com uma vida na governança do Espírito, olha como eles viviam. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. É outra tradução, essa aí é a tradução corrigida, eu gostaria que colocasse atualizada. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Bom, ainda em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3, 1 Coríntios 12, 3, as Escrituras dizem lá, apóstolo Paulo falando à igreja de Corinto, uma igreja que tinha um problema, exatamente um problema de ausência de serem cordatos. Diz que muitas vezes haviam discussões, espíritos exaltados, alguns problemas com o ego. Mas Paulo diz: pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, ou seja, eram os partidos que faccionavam a igreja. Judeus, outros povos ou gentios que chamavam de gregos, aqueles que eram escravos, os que tinham sido libertos, mas eram tidos ainda com um certo desdém, um preconceito, coisas que hoje ainda acontecem em muitos lugares, né? Preconceito de raça, preconceito de social, financeiro, preconceito de gênero. Misericórdia, irmãos, em Cristo nós somos um no Senhor, aleluia. Então, quando nos tornamos um no Espírito, nós nos submetemos à governança dele. Isso quer dizer que o Rei Jesus está governando em nós e passamos a usufruir inteiramente do reino de glória. A bondade, a graça, o que é de Deus, o equilíbrio que o Espírito Santo produz em nós, como diz Gálatas capítulo 5, verso 22, mas o fruto do Espírito é o quê? Amor. É o quê? A alegria ou a felicidade. Olha aí, é a paz, é a paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Equilíbrio. Ó. Diga comigo assim: domínio próprio é equilíbrio. Amém, irmãos? Para ter equilíbrio, nós precisamos que o Espírito Santo trate em nós o sermos qualificados como cordatos. Em Zacarias, capítulo 14, verso 9, a Elisa não está muito cordata. Zacarias, capítulo 14, verso 9, olha o que diz as Escrituras: e o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor, e somente seu nome será adorado. A unanimidade na adoração. É uma promessa, é uma palavra que é dita para nós, os filhos de Deus. E sobre nós, irmãos, quando estamos no Espírito, quando estamos em unanimidade como reino de Deus, como igreja, o Senhor Deus, o Espírito Santo, Cristo reina sobre nossa vida. Jesus está reinando em você, amém?
Glória a Deus. Então, precisamos entender que nesta ambiência em que o Espírito Santo nos domina e controla, é que nós somos levados à maturidade espiritual, irmãos. Sem o Espírito Santo, nós somos desastrosos. Criamos problemas no relacionamento familiar. E aí, quantos casamentos são destruídos, são dissolvidos por falta da qualidade de cordatos, de chegarem em acordo, serem apaziguadores, paciência, amáveis, entender a diferença. Por isso que um corpo, queridos, os membros não são iguais, eles são diferentes, cada um tem a sua função, cada um desempenha um papel. E uma vez que nós entendemos isso na relação conjugal, por exemplo, tem o papel do marido, o papel da esposa, o papel dos filhos, não é? E cuidado, tem muita gente amassando o papel, e aí causa desastres, né? Ao contrário, nós temos que cultivar e preservar. O que nós fazemos com documentos importantes? Nós não guardamos de forma cuidadosa? Alguns criam um arquivo, outros colocam dentro de um plástico para preservar, não é isso? Para você ter aquele papel importante conservado na hora que você precisar dele, não é? Mas tem pessoas que não são assim, são meio desorganizadas, aquela gaveta toda amassada, na hora que você vai precisar de um documento para viajar, ou de algum para fechar um negócio, e aí, como é que fica? Aí o não ser cordato aparece. Começa a brigar, dizer, olha, bagunça, mexeram aqui, colocaram em outro lugar. Quando vai lembrar é porque guardou num lugar que ele escondeu tão bem guardado que nem ele mesmo lembrava, né? Eu, assim, louvo a Deus porque na minha casa a Hélida é organizada com isso. Tem que ter alguém para ser assim. Eu fui obrigado a aprender a ser organizado pela minha profissão, irmãos. Tudo tem que ser guardado na pastinha, tem que estar dentro da pastinha, porque se não tiver na pastinha, na hora que precisa, a gente fica perdido, né? E aí, o que eu ainda mandei fazer ainda no meu escritório lá de advocacia? Além de estar na pastinha, nós vamos digitalizar e vamos colocar num computador separadinho para na hora de procurar, está lá. Porque, irmãos, uma coisa difícil é quando você não guarda, quando você não valoriza, quando você não cuida dos papéis. E no relacionamento familiar, o papel de cada um tem que ser bem cuidado, tem que ser preservado. Não dá para ultrapassar o homem querer fazer o papel da mulher e a mulher querer fazer o papel do homem. Isso cria discordância, confusão. Por isso que ser cordato na família é importante para que tenhamos equilíbrio e possamos viver em paz na igreja, no ministério que você está desempenhando, no trabalho. As empresas, inclusive, fazem questão, né, de produzir cartilhas ou documentos que vão dizer o papel de cada um dos atores funcionários na hierarquia da empresa. Para quê? Para evitar ultrapassar os papéis. E os gerentes têm que ser muito cuidadosos, irmãos, porque os advogados trabalhistas estão de olho. Quando você começa a executar mais papel do que para o qual você foi contratado, quando você executa mais papéis do que para os quais você recebe, nós chamamos isso de acúmulo de função. Nós chamamos isso de desvio. E sabe o que pode ocorrer? Uma reclamação trabalhista, e você venha ter que pagar uma indenização por aquilo que você não disse ou não colocou como papel daquela função. Então, em tudo, precisamos de equilíbrio. E a palavra de Deus, queridos, ela é a regra, ela é o que nos nutre, ela é o utensílio de Deus, ela é
para nós um manual da vida do Filho de Deus que demonstra claramente o nosso papel. Com o Senhor e o Espírito Santo sendo cordatos, nós vamos executar o ministério para o qual Deus nos chamou de forma eficiente. Filipenses, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, verso 4, quando o apóstolo Paulo fala exatamente sobre o papel na igreja, e aí ele, aqui inclusive nesse livro, nessa carta, também especificamente neste capítulo, ele fala sobre os dons do ministério, os papéis. Deus deu um na igreja para apóstolos, outro para profeta, outros para mestres e outros para pastores. O desempenho ministerial também tem os papéis, e precisam ser cordatos, trabalharem em unanimidade, numa mesma visão, no mesmo propósito, para que o que Deus delegou e nos instruiu, nos outorgou para realizar, venhamos a ter eficácia no trabalho ministerial. Como é lindo, por exemplo, o que nós estamos experimentando aqui na igreja, irmãos, quando nós vemos os homens unidos para realizar o ministério, não é? Até cantar os camaradas cantam, coisa mais miraculosa, é um milagre um negócio desse. E desse aqui eu vi o Márcio cantando aqui, rapaz, o Márcio estava afinadinho, rapaz, não é, Márcio? Não é? Nós vimos aqui os jovens trabalhando, nós vamos ver hoje as mulheres, tem mulher aí? O Rio descendo, tem glória aí? Né? Aqui, tem mulher aí, mano? Tem, aí vocês vão falar glória, mano. Tem mulher aí? Aí, hoje à noite. Tem música, tem dança, tem ministração, palavra acuidosa, cantina bem trabalhada, tudo coopera quando nós estamos com a nossa vocação afinada, alinhada. E o apóstolo Paulo fala em Filipenses 4:4. É isso mesmo? Eu ia conferir aqui, hein? Estou achando que eu não estava muito alinhado na hora que eu coloquei essa. E aí na tela está assim, é porque eu coloquei a referência errada, irmão. Só um instante. Vou olhar aqui agora. Eu tenho quase certeza que é o livro que está errado. É Efésios, irmãos. Estou falando Filipenses aí, tá vendo? Não vou falar que é a idade não, porque eu sou novinho. Mas, Efésios capítulo 4, verso 4. Há um só corpo, isso aí, e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. E aí eu quero trazer aqui, fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Então, esperança uma só. Temos um futuro garantido pelo Senhor para um chamado. Todos nós, como igreja, temos um chamado para exercermos um serviço. O serviço do ministério eficiente no reino de Deus. Ele vai exigir o quê? Ação coordenada, uma ação alinhada e planejada. Por isso que todos os anos, por essa época, nós como ministério da igreja nos reunimos para planejar o próximo ano. Teve uns anos aí para trás que alguns irmãos viam aquelas reuniões de ministério jogadas no Instagram, né? E aí a gente sorrindo e nos ali confraternizando, eu quero ir. Falei, vai, tudo bem, vai. Meu nó que chegou lá, que a reunião começava de manhã e terminava quase de madrugada, né? Aquela tipo do apóstolo Paulo, que o Eutico até cochilou na janela e caiu lá de cima e morreu, a pessoa, meu Deus, não termina não? Eu falei, não, nem começou direito. Irmãos,
É muito fácil nós vermos as coisas, né, de longe, acharmos que tudo é glamuroso, irmãos. Tudo é trabalho. Essa ideia de que o trabalho foi um castigo que Deus deu por causa do pecado lá no livro do Gênesis é uma ação maligna. O trabalho é bênção. Inclusive o próprio Cristo falou assim: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Se o trabalho é castigo do pecado, por que Deus trabalha? Deus nunca pecou. Não, o trabalho é bênção, o pecado é que é rechaçado. Então nós temos que trabalhar, e trabalhar de forma alinhada. A característica que distingue, então, que mostra, a qualidade que demonstra que nós somos discípulos do Senhor, é realmente sermos cordatos, chegarmos ao acordo, trabalharmos juntos, pois vai proporcionar para nós como igreja, como família, como negócio, você que tem um negócio, ambiente de paz que vai levar ao avanço e ao sucesso. O próprio Salomão faz uma pergunta importantíssima: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não dá. E aí eu quero trazer aqui para vocês uma chamada de atenção para um princípio que nós temos que cuidar muito. Nós devemos tomar cuidado com o princípio da corda puxada para o mesmo lado. Sabe o que é o princípio da corda puxada para o mesmo lado? É aquela brincadeira de criança chamada cabo de guerra. Quem já brincou de cabo de guerra aí? O que acontece quando nós estamos com um cabo de guerra funcionando? A corda é puxada com a mesma intensidade para as duas equipes, de um lado e de outro. Sabe o que acontece? Anulam-se as forças. Ninguém consegue nada. Se impede o movimento da corda. Mas eu me lembro que tinha uns colegas malvados quando a gente brincava de cabo de guerra, que a gente ia puxando para ver se vencia, porque tinha uma cordinha no meio para passar a linha. Não sei quem já brincou disso, né? E aí, na hora que eles sabiam que ia perder, sabe o que eles faziam? Todo mundo soltava, todo mundo caía para trás. Aí era aquela briga, porque, né, não sabia brincar, não sei o quê. Já aconteceu isso com vocês também, né? Não tinha nada de cordatos, nada de acordo na brincadeira de cabo de guerra. Tanto é que ultimamente nem é mais, né? Agora nessa época do tudo muito, a palavra até esqueci agora, né? Tudo muito ético, tudo muito certinho, normal, as coisas como estão, não pode. Nem essa brincadeira mais é utilizada aí nas escolas, nem nos ambientes. Tem que ser evitado. Só mesmo se for para demonstrar o problema de não estarem de acordo. E nós precisamos ser cordatos, irmãos, porque se numa casa, numa família, o marido está puxando para um lado, a esposa está puxando para o outro, os filhos não vai a lugar nenhum. Quantas vezes se perde muito por não serem cordatos? Numa igreja em que há isso, há uma linha sendo dispensada como a linha de prosperidade, puxa para lá e puxa para cá. Movimento da corda, que eu chamo corda da vitória, é impedido. Nós não puxamos pessoas do império das trevas para a igreja, ao contrário, nós fazemos com que as pessoas fiquem machucadas e saiam do reino de Deus. Então, qual é a solução para esse caso? Há um tempo atrás, nós tivemos um ano que era chamado Ano da Comunhão. E usamos um versículo que em cada reflexão do Javite, até hoje, nós citamos, que é João capítulo 17, versículo 21. Coloca aí para nós aí, Miguel, João 17, 21. É a oração que Jesus fez em relação à igreja, em relação a nós. Essa oração que Jesus fez, irmãos, é para que a nossa casa seja uma bênção, nosso lar, a nossa vida, o nosso negócio, os nossos relacionamentos, o ministério.
E aí venhamos a ser mesmo um povo que é a resposta da oração de Jesus. Diz assim: a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O Senhor orou. Você abrir o livro de João capítulo 17, você vai ver que todo ele, uma oração que Jesus fez ao Pai, nos últimos momentos que ele esteve com os discípulos. Alguns dizem que essa oração foi a última oração até realizada no Getsêmani, em que João estava próximo e escreveu o que Jesus estava orando. Nós precisamos ser a resposta da oração de Jesus. Sermos discípulos cordatos, verdadeiramente qualificados como trazedores ou promovedores da paz. E o Senhor nos diz: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não é a paz que o mundo dá. Você quer ser cordato, abençoado, abençoar os ambientes, as pessoas à sua volta, sendo um discípulo de paz? Fique de pé e diga glória. Amém. É o que Deus está preparando para a sua família, para você, o tempo todo, e o tempo todo, em todas as áreas de nossa vida. A ação do Senhor é para sanar, curar, trazer bênção para a nossa vida. Então eu convido você a curvar a sua cabeça agora e olhar para dentro de si. Algumas ações estão lhe impedindo. Talvez uma ausência de uma boa reflexão interna. Olhar para você e dizer: Espírito Santo, eu preciso dessa mudança na minha mente, que se traduza em meus comportamentos. Ouvir mais, abençoar mais, estender as mãos para ajudar, ser um agente de paz, ter o fruto do Espírito Santo sendo produzido em mim. E eu quero orar com você. O Senhor vai trazer paz na sua vida, paz na sua alma, paz na sua família, equilíbrio para a sua vida. Mas você precisa dizer ao Espírito Santo, me faça qualificada como cordato. Sou tranquila, séria, de paz, abençoadora, cheia do teu Espírito Santo. Quando estivermos louvando aqui, você pode vir aqui à frente, nós vamos orar com você, porque a palavra de Deus nos leva à unanimidade, aqui a unanimidade de propósito, uma unanimidade de coração dada ao Senhor, unidos de alma, unidos espiritualmente, para que haja promoção da vida de Deus na sua vida. Enquanto estivermos louvando, você pode vir à frente, em nome de Jesus. Senhor, eu quero paz na minha casa, eu quero paz nos meus negócios, porque paz interior, Espírito Santo, produza em mim essa bênção, em nome de Jesus. Louvemos ao Senhor.